países membros permanentes e provisórios da ONU para nós discutirmos uma série de problemáticas de vários países e que esses países possam aprovar ou não as petições, né, trazidas a esse encontro. Nós vamos começar com os Estados Unidos, primeiramente. Primeiramente, bom dia aos senhores da mesa da ONU, a diretora da mesa da ONU, excelentíssima Janete. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América é subordinado aos Estados Unidos da América, com sede no Pentágono, por intermédio de seus representantes sediados aqui, constituídos do abaixo-assinados e anexo aqui do documento. Viemos aqui por meio pedir para os senhores que nos ajudem. A gente tem um problema muito sério em nossas fronteiras, que a gente investe milhões estudando, que é o tráfico de drogas. Porque os Estados Unidos fazem o combate no nosso país. Só que não adianta nada a gente fazer o combate no nosso país e os senhores, alguns países aqui presentes, fazerem, fazer uma política eficaz contra o combate às drogas. Então a gente propõe para os senhores fazer um apoio, uma ajuda multilateral para que os senhores se ajudem quanto a esse combate. Então iremos criar com os departamentos de inteligência de cada país, as polícias federais de cada país, criar um combate conjunto às drogas. Então, e criar também um conselho que fiscalize os países e verifiquem se eles estão sendo eficazes no combate dessa fiscalização. Porque tem países, países na nossa pesquisa, a gente levantou as pesquisas, o nosso principal problema é a nossa fronteira, porque ela acaba vindo do nosso companheiro México, e o México também em parceria com o nosso país, que já é uma coisa que está dando certo. A gente já tem feito essa parceria em conjunto com o México. O México nos ajuda no combate, só que também a nossa fronteira é estreita. Então, por meio da Border Patrol, que a gente faz as patrulhas na fronteira, a gente apreende toneladas de droga. A cada 24 horas a gente apreende 2 toneladas de droga nas nossas fronteiras. Então a gente tem um tráfego muito alto, além de imigrantes que tentam pular a fronteira. Qual seria então a proposta por parte dos Estados Unidos? Qual seria a petição? Então, como já dito anteriormente, a gente quer propor aos países membros e provisórios que nos ajudem nesse combate. Como? Porque, assim, criando por meio dos departamentos de inteligência e das polícias federais um combate efetivo e uma repressão. Porque, que nem na Colômbia, os nossos parceiros da Colômbia nos ajudam a combater. Então a gente faz também, ensina, dá treinamento para eles para combater as drogas. Então o que a gente podia fazer? A gente podia fazer um banco de dados internacional com os traficantes, os dados de inteligência. Então cada país, cada departamento de inteligência, então eu tenho aqui a CIA, tenho o FBI, tenho a Polícia Federal, o ABIN no Brasil, tenho a Interpol, tenho a Scotland, os nossos companheiros da Inglaterra, que também já são já colaboram com a gente por meio dessas medidas. Então a gente está criando um banco de dados e está combatendo as drogas, que é o nosso, não só nosso, mas como o de muitos países, porque a droga em si, ela causa pra gente prejuízos não só financeiros, mas prejuízos morais, porque a gente acaba tirando no nosso orçamento, que não está destinado a essa parte, tratamento de droga. Então é mais fácil você se ter o combate antes, investir no combate, do que você investir no tratamento, que acaba sendo muitas vezes mais caro. Então por que não investir em vez do que deixar a pessoa chegar nas drogas? Tá, então os Estados Unidos está se colocando que há um investimento enorme nas fronteiras, né, com outros países, e há uma entrada de quantidade imensas de droga, né, dentro dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos está fazendo a parte de evitar essa entrada. Então existe por trás toda uma inteligência, né, para poder combater. E ele pede ajuda a esses países fronteiriços aos Estados Unidos para que integrassem as forças norte-americanas para poder... Mas seria criar um fundo? Não, seria criar um banco de dados internacional. Ah, então, sim. Que nem a Colômbia produzia
uma grande quantidade de droga. Isso hoje em dia, com a ajuda dos Estados Unidos, já diminuiu muito, tá? Então, quem exporta droga, manda as drogas para o México, não já é mais a Colômbia. Quem exporta as drogas, quem é uma maior... quem manda mais drogas para o mundo não é mais a Colômbia. Certo. Entendeu? Então, seria para os países, cada país combater em seu território. E também, não adianta só combater no território, se quando a gente vai lá para os Estados Unidos, a gente não sabe quem é o traficante. Tá, então vocês estão querendo criar um banco de dados entre esses países. E um conselho que fiscalize os combates às drogas nos países. Ok, então a proposta dos Estados Unidos é criar um banco de dados, né? Dentro do continente americano, só americano ou mundial, Europa e Ásia. E também criar um não pensa só em seu território, pensa no mundo e auxilia o mundo em si. E a África? Por que você não cita a Não é brincadeira. Então agora, eu gostaria de passar então a palavra para outros países que gostariam de perguntar, se posicionar a proposta dos Estados Unidos. Tem alguém que gostaria de se colocar? Por favor, Brasil. Em quanto tempo você acha que vocês conseguiriam fazer esse banco de dados? Olha, a gente já tem o nosso banco de dados internamente, porque a gente usa isso internamente com o FBI e a CIA. Então é uma questão de, em conjunto com a Interpol, tá? Abrir para a Interpol e abrir consequentemente para os países. Isso se os outros países colaborarem. Isso não adianta só. A gente tem casos de sucesso que a gente já faz isso com nossos companheiros dentro do México e a gente tem altos índices que isso tá dando certo, porque houve uma redução no México e também houve uma redução houve uma grande redução também na Colômbia. Não foi só. Então isso já foi provado que isso dá certo sim. Os Estados Unidos Ok. Alguém mais gostaria de se colocar com relação à petição norte-americana? Em relação a isso, vocês querem que a gente ajude, mas vocês vão ajudar mundialmente ou só vocês? Como foi dito anteriormente, eu não sei se o companheiro aqui ouviu, o nosso país quer ajudar, mas também quer combater. O que acontece? Não adianta a gente ficar gastando milhões na nossa fronteira se tem outros países que colaboram e se ficam negligentes com essa situação. Porque não adianta colocar um efetivo de 1.700 homens só em uma fronteira e os companheiros de alguns países não investirem. Então, o que acontece? Vai entrando droga do mesmo jeito lá. Ok. Oi, espera só um pouquinho, deixa eu esclarecer uma coisa. É uma pergunta por país, tá? Para ter pergunta, réplica e tréplica, tudo bem? Muito bem, então foi perguntado, então a resposta não tem como os Estados Unidos tomar as medidas se não houver a parceria por parte dos outros países também. Os Estados Unidos, tem que haver uma integração entre os outros países, a parte dela ela faz, mas se o restante ao entorno não fizer, ela não tem como combater. Inglaterra, queria se pronunciar? Eu acho que essa lei não será o suficiente. Não será o suficiente só um banco de dados para fazer com que acabe o tráfico de drogas. Esse problema nos Estados Unidos seria mais um problema de imigração. Os imigrantes que vêm lá não têm direito a emprego, nada nos Estados Unidos, e aí acabam virando traficantes. Vamos considerar as opiniões dos países, tá? Isso é um encontro democrático. Eles seriam o primeiro que resolveram o problema de imigração dentro dos Estados Unidos. Qual seria a proposta da Inglaterra para essa imigração? Qual seria a proposta? A proposta seria caçar o passaporte de cada pessoa que tentasse entrar dentro do país e não fosse... Mas isso já é feito dentro dos Estados Unidos, né? Eu gostaria de pontuar uma questão aqui. Então é a segunda devolutiva, tá? O nosso companheiro só tem mais uma. A gente já tem políticas contra a imigração, tanto é que quando a pessoa é pega atravessando a fronteira, ela tem o seu passaporte negado, e tanto é que os mexicanos têm sim direito de atravessar a fronteira e voltar para o seu país. Isso a gente chama de visto temporário, que ele tem direito de permanecer, de atravessar a fronteira e comprar as coisas do país e voltar. Então, não é problema de imigração. Eu peço que o senhor reavalie essa situação
e busque os nossos dados, que está sendo efetivamente o nosso Departamento de Imigração, junto com o Departamento de Defesa, está sendo efetivo em nossas fronteiras. Vamos aqui, temos uma... Senhores, temos aqui, a França gostaria de falar? Pois não? A gente queria perguntar... Amor, você está na ONU, querida, International, por favor. A gente queria perguntar se ele dará conta de todos os países mesmo, ou pensará só nele, como eles sempre fazem. Eu acho que você... Espera só um pouquinho, ó. Gostaria de passar a sua palavrinha um pouquinho para o Matheus, né? Por favor, Matheus. Esse banco de dados é um começo, certo? Seria um começo para começar a combater as drogas. Sobre a sua pergunta, isso é relacionado a todos os países. E se o seu país não ajudar também, não vai dar certo. Porque todos os países têm que ajudar. Vai ajudar o nosso também, mas irá ajudar todos os países membros da ONU. Eu creio que a proposta que os Estados Unidos está lançando não é uma problemática apenas dele, né? Ele combate lá dentro, mas ele necessita que haja uma integração mundial, porque é um problema mundial. Eu acho que a França, como companheira da bem? Eu tenho que passar para cá para depois te dar a elétrica, tá? Por favor, a Nigéria gostaria ali de falar. Bom, vocês estão apontando que o problema está nas fronteiras de outros países, que é isso que vocês deveriam ajudar para acabar com os tráficos de drogas. Mas no seu país também tem um tráfico de drogas grande, e não era melhor então vocês cuidarem primeiro do país de vocês antes de julgar os outros? Mas o que está sendo feito no nosso território? Nas fronteiras. Olha, no nosso território, o FBI já tem um banco de dados, então ele combate internamente. Então, o que eu estou dizendo para você? Quando um traficante é preso pela imigração, ele é cadastrado no FBI, tem ciência. O FBI faz grampos, estoura bocas de fumo, estoura depósitos de droga. Então, a gente já está combatendo no nosso território. A gente está propondo aos outros países que colaborem, que nos ajudem nesse combate. Porque não é só um problema no nosso território. Como o seu país também deve ter problemas, altos índices de droga. Eu não sei te falar porque eu não tenho essa estatística do seu país, mas eu presumo, porque é um problema hoje de todos os países, não é só o nosso. Ok, então assim, outros países querem colocar as suas petições Também, né? Então, houve aqui digamos assim, eu acho que precisa ficar claro assim. Os Estados Unidos, a gente sempre tem um olhar assim com relação a ele, né? Enfim, mas a proposta, a gente precisa entender a proposta. A proposta não é, né, os Estados Unidos interferir na política desses países, mas ele está propondo uma união entre outros países para combater em nível internacional. Ele não está interessado em resolver, ele não vai conseguir resolver o problema dentro do seu país, que é uma entrada enorme, né, como ele pontuou ali. Então é importante que os outros países também integrem a esse sistema comum, né, a essa colaboração, para que o problema não seja resolvido no mundo todo, ou seja, Ásia, África, Europa e Estados Unidos, em todos os continentes, ok? Os Estados Unidos não quer liderar, né, ele está propondo uma integração entre as inteligências de todos os continentes para combater o tráfico de drogas. Ficou claro isso? E é importante, então, que para criar isto, demanda-se dinheiro, né? Então, quem for aprovar já sabe que vai colaborar nesse sentido, ok? Estados Unidos escolheria quem, por favor? Nossa companheira da Professor, eu ainda tenho uma França. Nossa agressão. Então, mas aí é tréplica. A nossa companheira da Alguém mais gostaria de perguntar para os Estados Unidos alguma coisa, a não ser aqui? Ali já falou, né? Inglaterra já teve seu momento. Então vamos à China, dar uma voltada na China que ela gostaria de falar. E como, né, uma potência, a gente tem que também, né? Então, uma questão que a gente tem para levantar é que assim, essa proposta de impedir a veiculação das drogas é muito importante.
importante, assim, né? Porque nos Estados Unidos realmente tem o contrabando de drogas e tudo mais. Só que assim, e as pessoas que moram na rua, nas ruas dos países, como é que elas vão fazer? Porque elas já estão viciadas nessas drogas. Vocês iam colaborar também para a criação de clínicas especializadas nesse tipo de problema? Seria, no caso, não seria os Estados Unidos que iria tomar conta, mas uma integração de todos os países. Então, eu corrigiria a sua pergunta assim no sentido. Essa integração mundial, nós iríamos nos preocupar com esses dependentes? Acho que é pertinente a pergunta da China. Excelentíssima diretora da mesa, excelentíssima companheiras da China. Nosso país, internamente, a gente sim tem políticas de saúde, políticas muito importantes que auxiliam, sim, esses viciados. Mas nessa petição estaria envolvendo, não, seria mais não inteligente. está relacionado, porque os Estados Unidos têm a seguinte política: a saúde de cada país cuida. Então, eu acho que cada país tem o dever de cuidar da sua saúde, como o nosso tem, os senhores também têm que ter. Ok, respondida a pergunta. Ok. Passamos então para a França. Qual seria a petição da França, por favor? A Dani vai ler e depois a gente vai explicar. Ele não é meu Deus, só ele faz. Um momentinho então. Ó, então, quando a gente for falar, a gente tem que passar a palavra. Você perde a sua vez de falar neste ponto com relação à petição norte-americana, porque a África do Sul se comportou no momento adequado. Ok? Vamos passar então a fala para a França. Por favor, quem fala? Qual seria a petição da A França? gente vai ler e depois a gente pode explicar. Ok? A nossa petição exige uma capital para que possamos melhorar nossas condições de moradia e problemas sociais, logo ajudando na discriminação e na precariedade que temos em nosso país. Queremos fazer uma revitalização urbana, que é o planejamento urbano, onde áreas desocupadas ou semi-distribuídas serão qualificadas como ocupação residencial ou comercial. Assim, finalização da nossa petição, pedimos ajuda para que possamos melhorar nossas condições de moradias e outros países precários, oferecendo assim também condições de trabalho para desempregados. Ok? Vocês vão exemplificar essa petição? Queremos explicar que a China, como outros países em geral, também tem o mesmo problema que o nosso, de moradia. Tem mais de 10 mil habitantes procurando moradias e nós temos que resolver esse problema. Por isso pedimos capital à ONU para nos ajudar e ajudar alguns outros países. Então a proposta da França é criar moradias populares para a população mais pobre, né, mais humilde dentro da França, e criar bairros para essa população carente. Seria isso. Então vocês vêm ao fundo, à ONU, pedir a aprovação de uma criação de um fundo, né, para dos países integrantes da ONU para ajudar na melhoria de construções de casas populares. É isso? Tanto que as cidades que são mais de 50 anos, elas, ao invés de ter essa integração, elas viraram marginal, tipo assim, porque de tanta precariedade que tem nessas cidades, eles começaram a deixar, porque a gente precisava de capital para construir e ajudar essa cidade. Só que como a gente não tinha essa renda, a gente está pedindo para então a França tem essas cidades mais antigas, né, já que a França é secular, então tem algumas cidades que se deterioraram e o governo francês não tem capital para poder recuperar essas cidades. Então a petição seria a ajuda financeira dos países membros da ONU para revigorar essas cidades, é isso? Que foram... O nível de saúde também está alto, está um dos primeiros melhores níveis de saúde. Ok. E não teremos problema também com supostas doenças, assim melhorando também os lugares de moradias, como saneamento básico. Certo. Então, olha, o que a França diz é o seguinte: eles não tem problema de atendimento à saúde nem saneamento básico. Eles têm um problema de recuperação dessas cidades que estão numa cidade assim, numa situação de degradação, é isso?
Então o governo não tem como recuperar todas essas cidades e criar novas moradias para esses moradores mais humildes dentro da França, ok? Bom, os países então que vão perguntar, levantem as suas mãos, que gostariam de questionar, né? Todos os membros entenderam então a petição francesa? Pode falar, Brasil. Tipo assim, ó, vocês querem recriar as moradias como favelas, esses exemplos assim, né? Sim, queremos pegar as partes mais destruídas, onde não existem casas, para outros que precisam dessas casas para morarem. Mas há áreas que não são urbanizadas na França, é isso? São áreas abandonadas? Certo. Ou semi-destruídas, sendo construir ou comercial ou moradia. Era esse assunto que eu ia citar, porque tipo, eu pensei que vocês iam reconstruir as casas e eu ia perguntar, e tem muita gente fora na rua também. Isso, mas aí as áreas que semi-destruídas, eles usaram para as pessoas mesmo que estão Como se fosse um Singapura no Brasil? Se todos os países quererem ajudar, não será um Singapura, claro. São casas populares. São Singapura. Isso. Espera só um pouquinho. Aqui, China. O que a gente mais fala hoje em dia é sobre ecologia e sustentabilidade. Essas áreas são áreas verdes, elas podem ser refeitas como áreas verdes, vocês vão retirar todo o verde para construir essas casas. Nas áreas semi-destruídas, nem área verde existe. Por isso, vamos fazer... A gente vai fazer lá as casas, as moradias e o comércio. As áreas verdes a gente não vai mexer, ou irá aumentar também, porque como vai aumentar o número de casas, também aumenta a área verde. E também, assim, gerando mais trabalho para esses moradores, para sustentar, que não adianta ter uma casa sem trabalho. Ok, então o projeto é reconstruir áreas ou construir moradias populares no modelo do Brasil e Singapura, né? Mas há uma preocupação com o meio ambiente de reflorestar ou não destruir o que ainda tem, ok? Sim, porque se vocês não reflorestarem, o tanto que vocês forem construir para essas pessoas que precisam de moradia, tem que repor. Porque o país está cada vez mais em crise de ecologia e meio ambiente. O mundo, e todos né? os fatores. O mundo em geral. Mas se vocês forem reflorestar, repor essa parte destruída, a gente apoia. Ok. Agora nós não vamos decidir nenhuma petição, ok, China? Quem mais vai falar ali? Aqui, ali. Ali então tem a Alemanha, tem os Estados Unidos, Inglaterra e Nigéria. Vamos começar então a Nigéria nesse sentido. Nigéria. Apesar disso tudo, Um pouco mais alto, por favor. ainda tem um problema de como que adianta fazer as casas sendo que não vão conseguir sustentar, porque não possuem, é uma precariedade, né, as pessoas que irão morar. Como que eles vão manter essas casas? Por isso, o que a Luísa falou, a gente vai construir áreas verdes e também o comercial, que também são os trabalhadores, para que eles possam trabalhar e manter sua moradia e manter o seu sustento. E como a construção dessas moradias vai gerar empregos, porque precisamos de trabalhadores para a construção dessas moradias. Então a proposta é, né, além de oferecer moradia a essa população mais carente, também vai haver a criação de vagas, ok? A pergunta da Inglaterra, por favor. Como a gente sabe, a França é um país rico da Europa e esse problema só vai ajudar apenas a França, pois só as pessoas da França pobres que vão reconstruir as casas delas. Eu acho que esse problema com dinheiro internacional apenas para a França, que não ajudará o mundo. Você não acha que é meio banal esse problema para o mundo? A gente citou na petição que a gente vai ajudar os outros países também com essa revitalização. Igual a gente pode implantar esses sistemas em vários países, como o Brasil também, que está precisando de moradias, porque tem mais de 100 mil pessoas pobres no Brasil. Como seria feito então essas construções? Os operários, eles seriam essas pessoas próprias que irão morar na moradia? Então seria uma construção coletiva? Seria isto? Para também as pessoas ganharem seu capital para poderem ter uma casa. Ok. Respondida a pergunta, Inglaterra. Foi.
Só um instantinho. Oi? Agora eu ia perguntar o que você falou, que você perguntou pra ela. Ah, se a mão de obra na construção. Eu não tinha entendido, porque elas falaram que iam fazer um projeto de dar emprego e ao mesmo tempo gerar moradia pra eles. Só que aí quem vai morar são eles mesmos que vão construir e ao mesmo tempo receber. Respondi a sua pergunta, então, ok? Quem vai falar ali? África do Sul? Como você disse, você falou dos operários, mas como que ela falou que vai ajudar todos os países? Como que vocês iriam ajudar todos os países? Como Estados Unidos, a gente também pediria um pouco de ajuda, porque não adianta a gente dar conta de todos os países. E se vocês nos ajudarem, a gente dá. Sem boné? Ah, não. E lá vai o 3. Pois não. Qual é o país que eu não estou vendo aí? A Rússia. Tá. 8. 4,22. Ok. Rússia, qual é a petição? Eu queria falar um negócio. Pois não, fica à vontade. Isso ajuda. Estamos aqui como uma antiga superpotência. Nossa época de glória como a União Soviética, nós conseguimos ajudar vários países socialistas em seu desenvolvimento bélico, econômico e social, como até a nossa petição. Agora eu queria fazer a nossa petição. Qual o seu número? 8. Ok. E agora, depois da nossa crise como a União Soviética, nós estamos em crise até nos dias atuais. Nós temos dificuldade com saneamento básico, estamos em dificuldade saneamento básico, temos várias deficiências na área de medicina, a população cada ano tem uma taxa de mortalidade maior, não tem uma taxa de natalidade boa, tem um grande número de alcoolismo e essa é a dificuldade que nós temos. A petição que a gente queria fazer, precisamos de uma ajuda financeira para essa maneira, ou até ajuda materiais, medicinais para nossa medicina. Então, assim, se fosse me colocar no primeiro lugar, qual seria o problema assim, mais urgente da Rússia que a Rússia eleita? De todos esses que você falou. Então, a Rússia colocou conferentes de que a Rússia ela já foi uma superpotência, né? Enquanto União Soviética. Ela não é mais a União Soviética, mas ela ainda pertence, né, aos países do G20 e G8, né? Só que hoje ela passa por um momento de crise, principalmente relacionado ao saneamento básico e na área de saúde, é isso? Qual seria, assim, que você iria pontuar como mais urgente? A sua proposta veio aqui na ONU pedir uma ajuda financeira para que o governo russo possa investir nessa área. Qual seria, assim, a mais urgente? Na área medicinal. Na área da medicina, na área de saúde pública. Tá. Qual então seria a proposta para essa situação então que vocês buscam? Então, como eu disse aqui, a gente precisa de uma ajuda financeira, ou até outros países nos ajudem com materiais. Então, ó, veja só, gente, a Rússia está colocando que ela está pedindo uma ajuda financeira da ONU, mas também, se houver uma doação, seria uma doação, né, na área de saúde, como remédios, tecnologia, tudo que vocês possam imaginar para doar para a Rússia, para que ela pudesse melhorar a prestação de serviço dela em saúde. Todos ouviram? Então aqui tem uma situação diferente, né? Até agora a grande maioria veio pedir ajuda financeira, criar um fundo e tal. A Rússia vem além, se não houver a possibilidade de um fundo, ela vem pedir uma ajuda de gênero, que a gente chama. Tudo bem? Quem gostaria de falar? Quem? Levanta a mão, qual país? Pois não. Camaradas, muito bom dia de terça-feira. Eu gostaria de ligar uma pergunta para os camaradas. No final da União Soviética,
até nos dias de hoje, houve um grande problema na Rússia, que era o desvio de materiais bélicos, como armas, helicópteros. Isso causou um grande problema nos Estados Unidos. E hoje em dia os talibãs lá na Arábia tem essas armas que a Rússia usava e foi desviada. Qual é a garantia que se meu país lhe der materiais, esses materiais também não vão ser desviados? Porque olha, se posso desviar um helicóptero, se posso desviar um fuzil, por que eu não posso desviar uma cama de hospital? Ok, então ó, vai ter o direito de resposta da Rússia. Mas nessa época nós estávamos com um conflito armado com os Estados Unidos. Nesse período nós estávamos com uma glória elevada. E agora nós estamos tendo problemas e estamos pedindo ajuda para vocês. Para que a gente vai precisar desviar suplementos se nós estamos precisando? Gostaria que os outros integrantes do grupo também falassem, porque a nota do Menegaspi já ganhou. Tá bom? Ok? Queriam melhorar a resposta dele? Vocês aí do grupo? Não tem que a gente enviar suplementos que a gente precisa. Os armamentos bélicos não é de tanta importância, se os Estados Unidos também é nosso inimigo. Eles não entenderam a pergunta. Entendeu, sim. Eu acho que está correto. Só o Menegaspi entendeu. O Caio médio. Quem mais aqui? Otávio. Oi, Otávio é do grupo. Então, pensa aí para poder responder. Que aí eu... É a mesma coisa que eles disseram. Se a gente naquela época estava com período de glória, a gente não precisava de suplementos desse tipo de gênero. Hoje a gente está num período que a gente está fazendo muita coisa. E a gente tem que ser período bélico, a gente estava contra os Estados Unidos. Alguém mais gostaria de colocar para a Rússia? Por favor. Você não pode falar para o África? África, manda a África. Vamos lá, deixa eu formular. Quem é o 2? Espera só um pouquinho, quem é o 2? Hã? Oh, perdão, quem é o 5 ali? O 5 é o Caio? Não, ele é o 4. Você é o grande, então sim. Eu sou grande agora. Perdão, quem é o 13? Me desculpe. Quem é o 4? Me desculpe de novo. Tá, 4, ok. E o 5? É o Caio. Ok. Por favor, África. Como nós não temos muito medicamentos e também nosso poder financeiro não é muito grande, como é que a gente pode ajudar vocês? Então, nós estamos aqui para pedir materiais porque nós estamos também em dificuldade. Vocês também têm suas dificuldades. Mas agora nós temos tanto uma taxa de mortalidade muito alta por causa do alcoolismo, que mata muita gente na Rússia, essa é a na Rússia, e a gente está necessitado. Nós não estamos pedindo produtos necessariamente para vocês, mas para países que têm maiores maior capital. Ok. Tenho mais um país só para perguntar. Quem gostaria? Se não, passamos para o próximo país. Escolhe o país, Mena. Tem contato com ninguém. A Alemanha não foi aqui ainda não, né? Tá. Alemanha. Quem é a Alemanha? Quais os nomes da Alemanha? 5. Ok, 5 e 26. Qual seria? Então, pode falar. A gente queria falar sobre... Só um instantinho. Por favor, gostaria de pedir para a banca de silêncio, para que a Alemanha possa pronunciar. Um problema que está acontecendo na Alemanha é que a taxa de natalidade está muito baixa, então está nascendo poucas crianças, está tendo muita gente mais velha na Alemanha. E isso ocasiona alguns problemas, tipo, tem que investir mais na saúde, então gasta mais dinheiro,
porque o tratamento de uma pessoa idosa é mais caro, porque dá mais despesa. Tem que pagar mais aposentadorias. A pessoa não vai poder trabalhar até um certo tempo, já não cabe no mercado de trabalho. Tem que investir com a segurança de rampas, escadas. Para a acessibilidade dessa população idosa, né? Então gasta mais dinheiro para o governo. A gente quer mudar isso. Qual é o número, cara? Sim. Pode falar a nossa. E a nossa petição é assim, a gente não estava querendo, não estava querendo nada. A gente só queria uma coisa da outra e também dos outros países, porque assim, a população da Alemanha tem que aumentar. Só que ela não aumenta porque as mulheres, elas só querem saber de trabalhar, fazer faculdade, tudo isso. Quando vai ver, elas já estão com 40 anos e não querem mais ter filho. Entendeu? E a gente queria, por exemplo, a quantidade de crianças pobres, sem mãe, sem nada na rua, é muito grande. Então, pelo menos alguns países muito subdesenvolvidos, de eles assim, fazerem pelo menos uma campanha de doação de crianças para a Alemanha, porque assim, o nosso projeto é o quê? É criar um lugar, não uma escola, mas um lugar para que essas crianças sejam colocadas e assim, comecem a estudar, a trabalhar e aumentam a população de jovens. Ok. A proposta da Alemanha é uma proposta de caráter humanitário. A população alemã está envelhecendo, corre-se um grande risco. Atenção! Pena que a gente vai fazer uma prova disso, né? O ano que vem, se eu fizer esse trabalho, a gente vai fazer antes, para que seja feita uma prova que eu acho bacana. Então, a Alemanha está envelhecendo. Qual é a preocupação desses representantes alemães? De que essa população a envelhecer, elas não deixem, né, os seus herdeiros, e a Alemanha deixa de ser um país, né? Então, ela vem aqui propor, né, uma ajuda não financeira, né, e sim uma espécie de intercâmbio, né, para que na Alemanha vá moradores de outros países morar lá para que possam aderir à cultura alemã e que possam dar continuidade à população alemã. É isso? Ok. Então eu tenho 3 perguntas para 3 países que vão fazer. Levantem as mãos, por favor. Inglaterra, Rússia, Nigéria, Brasil. E China, Estados Unidos. Então tem que ser breve, tá? Manda lá. Pode começar. Como a gente sabe, a África é um país pobre e seus habitantes não têm imunidade à doença e outras coisas igual os germânicos. Como vocês pretendem tratar essa imunidade dos africanos para levar para a Alemanha? O nosso país ele é uma potência. O nosso sistema de hospitais, clínicas é perfeito, então a gente pode tratar de qualquer doença que eles possam ocasionar. Vai haver então um período de adaptação a essa população, ok? A Alemanha perguntou, quem mais ali? Rússia, por favor. Inglaterra. Inglaterra, né? Então, Inglaterra, perdão. Rússia, por favor, vai perguntar? É o Otávio? Pergunta, Otávio. Hã? Então, o Otávio pergunta então, que a notinha dele tá baixa. As crianças que mandaram para a Alemanha para adaptar a cultura alemã vai receber Que tipo de tratamento? Qual o tipo de tratamento? Se a Alemanha está com uma população baixa de crianças e está pedindo a doação, por exemplo, o intercâmbio de crianças, é claro que todas as crianças vão receber o melhor tratamento. Claro que não vai ter nenhum luxo, porque se elas moravam em lugares tão pobres que não tinha condição, se elas vierem para a Alemanha, já vai ser uma Os grande Estados Unidos diferença. vão pedir para se retirar se não souber acompanhar os debates. Claro que vai ser criado um lugar
Mas assim, vai ter todo tipo de tratamento, vai ter hospital, vai ter colégio, vai ter tudo. Mas essas crianças não... Bom, deixa eu passar a pergunta, talvez vão perguntar. Então elas vão ser alocadas num espaço onde elas vão receber todas as necessidades mínimas que o ser humano precisa. Respondido, Otávio? Número? Ok. Brasil, pergunta? É quem? Por favor, perdão. Bom, a Nigéria, nós não temos capital e também nós não temos um bolo de saúde. A única coisa que nós temos são as famílias, e eles estão querendo que nós doemos filhos e mães que têm um amor incondicional, é isso? Não, órfãos. Crianças órfãos. Ok. Posso passar a pergunta para cá então? Brasil vai perguntar? Já falei? Quem ali? Estados Unidos. Ah, não é ali, tem dois Brasil. Brasil. Da onde você tiraria o dinheiro para construir esse lugar onde ficariam as crianças? Presta atenção que os países perguntam para não perguntar de novo. Fala, Alemanha. A gente tem capital, a gente tem hospital, a gente tem escola, a gente tem tudo. Só falta criança. A nossa economia está crescendo tanto que as mulheres estão querendo trabalhar tanto que a gente criança. Então a nossa economia está muito boa, a gente tem muito dinheiro. A gente só precisava desse apoio. Então, eu tenho uma pergunta da Rússia aqui para fazer. Primeiro eu vou passar para os Estados Unidos e vou dar uma réplica para a Rússia, tá? Oi? É uma pergunta... Não, verdade, essa pergunta que você está fazendo, eu acho que ela não tem nada muito. Vocês estão falando de uma criança órfã, ela não tem escola. Você diz a criança, eu acho que é possível. Só porque aqui na África é fome, é doença, é morte, é guerra. Tem que um país, não vai ter saúde, comida, não só. Não, vai continuar, vai aumentar a coisa. Brasil já perguntou, né? Estados Unidos. Depois de muito tempo de ter acabado a Segunda Guerra Mundial, Führer ainda assombra a grande Alemanha. Dá para repetir que eu entendi? Depois de ter acabado a Segunda Guerra Mundial, Führer ainda assombra, suas ideologias ainda assombram a Alemanha. Assim, um ponto que eu acho que durante muito tempo foi um pouco racista, gostaria de saber como vocês iriam combater esse racismo, sendo que esses meninos africanos são negros, certo? E vão para lá e podem ter uma negligência da população. A população ficar menosprezando, voltando à mesma ideia da Segunda Guerra Mundial. Foi feito estudos, já que vocês perguntaram à população, se a população aprova, porque não adianta colocar uma criança lá e a população rejeitar e vão ter que mandar a criança de volta para o país. Como a China falou, a gente tem que fazer uma proposta de que o governo faça campanhas contra o preconceito. E isso tem que haver punição por parte do governo sobre a população. Só o fato de ser a ONU representa muita coisa. Então só o fato, a ONU vai fazer uma coisa, vai aprovar um projeto novo, então acho que a partir daí as pessoas já vão ficar um pouco mais sensibilizadas. Gente, o negócio tá bom. Gina, por favor. Bom, as crianças que... Dá mais tempo, gente. Tem mais um país para fazer. Nem duas. As crianças que iriam para a Alemanha, elas iriam ter que aderir à cultura alemã, certo?
A pergunta é, essas crianças africanas, ao passar a viver na Alemanha, elas vão adotar a cultura alemã. Sendo assim, continua. Elas não iriam perder o que elas aprenderam durante a vida delas, sobre a cultura deles, do país deles. Então, você só vai dizer uma coisa. Ah, não dá, porque você está sempre mais uma coisa e uma coisa do ano. Não vai perder. Ela já perguntou. Tá, volta à Alemanha. Eu preciso terminar esse trabalho hoje, gente. Alemanha, por favor. Ó, eu posso responder, que eu estou vendo que estão com dificuldade de responder. Eu acho assim, a partir do momento que você vai viver num outro país, você vai falar a língua do outro país, né? Você vai ter alguns trejeitos daquele país, mas a sua essência, você nunca vai perder. Na verdade, acho que vai haver um ganho, né, de cultura, porque ela vai ter a cultura mãe, da onde ela nasceu, e ela vai agregar a cultura pela qual ela está vivendo, tá? Eu acho que isso é assim, é uma situação que acontece em todos os lugares, tudo bem? Você pode viver para sempre naquele país, mas você nunca vai deixar de se sentir nigeriano, etiopiano, tudo bem? Ou etiopês, né? Perguntas? Posso, amor? Escolhe outro país. África do Sul de novo? Peraí. Então é 26 e 5? 26 e 5? Olha, eu gostei dessa parceria aí, viu? Vai ficar do Suriano, né? Fala rápido. Nossa petição é que queremos que a educação da África do Sul seja igual para todos, por causa que os brancos evangelizam e os negros. Eles podem estudar de 7 a 16 anos e entrar numa universidade. Já o negro não, que ele só estuda dos 7 aos 11 anos, não pode entrar na universidade, entrar no seu país. Então queremos que você nos ajude para evoluir a nossa educação, já que eles estão no país deles, eles têm mais direitos que os outros. Quer dizer então que o africano na África do Sul ele estuda um ano a menos em relação aos outros não negros, é isso? 4 anos. 4 anos? 4 ou 5? Ah, então 5 anos a menos que os não brancos, é isso? E os brancos vão direto da escola para a universidade. Mas na África do Sul não tem acesso à universidade? O negro não tem acesso à universidade? Vocês pesquisaram isso? Está no trabalho? Por favor. Mas qual é a dificuldade? Porque a universidade é paga por isso? Ela é paga. Então, por falta de condições financeiras, a grande maioria negra não adentram na universidade. Então continua havendo um apartheid, no caso aí, né, da educação. Ótima pergunta. Todo mundo entendeu a petição? Sim. Todo africano, branco ou não branco? Gabriel tá aí? Tá. Gabriel, hoje vai acontecer um ponocídio. Já dei os vários burros aqui, entendeu? Então a petição deles é... Pensa alguma coisa para perguntar agora. Para a Alemanha? Mas a Alemanha não tem questão. Ô, Bruno. Ó, então a petição é que a educação na África do Sul seja acessível a todos, brancos e não brancos. Não só na África do Sul, tipo, em vários países também que tem essa discriminação racial. Então acesso à educação que seja igualitária no nível mundial. Não só na África. Ah, tá. Ok. Perguntas? Quem vai falar? Professor, em relação ao apartheid, hoje inclusive a África, eles falaram a real, eles estão na postura. Sim. Mas assim, no outro período da África, quando da África do Sul, o país que até recentemente viveu o apartheid. Sim. Então, tem ainda a discriminação. Ah, tá. Com relação à educação. Tá. Qual é o seu número, Bruno? 3. Ok. Oi? Isso. Quem gostaria de perguntar para a África do Sul? Ali a Nigéria, todo mundo, a Inglaterra, Índia, o que é aí? França. Ok. Não,
Não, é. Então vamos lá, começa por aqui então por elas. França. Oi? Já fizeram a pergunta. Fizeram a pergunta? Fala, Inglaterra. Como a gente sabe, todo país tem que ter universidades públicas. E como a gente pode ver, a África é um país pobre, mas tem universidades públicas. Por que vocês não pensam em criar mais universidades públicas para essas pessoas? Vocês estão propondo um fundo monetário? Então vocês estão propondo um fundo monetário para criar também universidades. Opa, peraí, tá pedindo dinheiro aí? Posso voltar então? O que vocês perguntaram? A gente perguntou por que eles não criam mais universidades públicas. Sim. Então eles falaram que é por causa do dinheiro. Então eles querem criar um fundo monetário. Não, é uma questão cultural. Não tem nada de criar nada. Não, então É só pra não ter discriminação, tipo, do negro não ir para uma universidade e do branco ir. Mas então, a pergunta da Inglaterra é, então se eu entendi direito, como é que vai criar então essa acessibilidade dessa população não branca para a universidade? Ele não tem como pagar. Como é que então vai se criar o ingresso dele na universidade? Aí vocês falaram a criação de universidade pública? Não, eles Ok. Não tem dinheiro. Então, fica uma necessidade de um fundo. Ok. Quem mais? Muito dinheiro. Certo. Quem mais? Ali, Nigéria. Pra vir pra cá. Oi, pergunta. Nigéria está perguntando, por favor? Não é um problema, não de outros países, mas o problema está no seu governo. Só que o preconceito está dentro da pessoa. Como vocês vão querer mudar a pessoa, a personalidade da pessoa? Não, todo lugar tem preconceito, então não é só no nosso país. Então, se for assim, vão ter que castigar, tipo, punição, porque senão as pessoas não vão parar de discriminar as outras. Não é só no nosso país que tem discriminação, tipo, escola, entre escolas, é em todo lugar. Tem o bullying também. E aí, qual é a resposta? Então, réplica? Sim? Realmente, todos os países têm o preconceito, mas, por exemplo, no Brasil não se pode demonstrar esse preconceito, porque eles promovem uma lei que proíba que quem praticar o preconceito pode ser punido, que a pessoa com certeza ficaria com medo. Então, Roberto, mas você acha que essa lei que eles querem aprovar de dar ingresso ao não branco e branco, né, na universidade da mesma maneira, você acha que isso já não contribui para diminuir o racismo? Sim, mas, por exemplo, tem universidades no Brasil que são públicas e tem gente que não respeita, tem brasileiro que paga para passar. Isso, então é uma questão de mudança de postura em relação ao outro que não é igual. Graças a Deus que nós não somos iguais, né? Muito bem. Querem triplicar? Não? Então qual é o número do grupo? Não, só vou dar nome para não esquecer, vou deixar vocês perguntarem. 25 e 18? Quem é 25? 25 e 18, ok. Brasil pergunta? Brasil qual deles? Manda. Assim, vocês querem aumentar essa população negra dentro das universidades, só que vocês, por não serem um país desenvolvido, vocês não têm dinheiro para aumentar essas universidades. E como vocês não estão pedindo dinheiro aqui, como que vocês vão poder ter essa população maior que ela vai aumentar dentro das universidades se vocês não têm dinheiro para aumentar o número de universidades, já que tem poucas universidades dentro da... Tipo, criar mais universidades, tem que acabar com o racismo que tem dentro das escolas, porque os brancos têm mais jeito que os negros dentro da escola. Mas vocês querem que aumente essa população? Certo, é só acabar com o racismo que os negros entram mais na escola. Então, mas a pergunta, se vai aumentar o número, já que vocês não estão pedindo dinheiro, como vai poder aumentar esse número sem ter? Não, mas eles chegaram à conclusão de que eles vão pedir dinheiro. Acho que você não... A gente fez essa pergunta. A pergunta que eles fizeram lá, então chegaram ao conceito que é necessário o dinheiro. Mas uma das nossas ideias principais é colocar os negros juntos com os brancos na universidade. Ok, França, manda. Assim, os negros não possuem condições para pagar a escola, e não que seja um preconceito do branco pelos negros.
condições para pagar a escola. O que vocês vão fazer para... Estão querendo dizer que o branco tem que ter menos chance do que... Não, a gente quer que os dois tenham a mesma condição, tipo, quase igual. Mas os negros não têm acesso. Calma. Como que os negros vão criar essas condições para entrar no... Como o governo vai criar condições de acessibilidade para essa população negra adentrar na faculdade? Bom, vamos pegar também um pouquinho da questão financeira, pedir uma ajudinha lá. Gente, presta atenção que os outros países perguntam, porque vocês estão repetindo perguntas. A gente vai criar universidades públicas e vamos não fazer tipo um teste para eles passarem. Que aqui no Brasil tem o Enem, caras que estudam em escola pública, se tem a maior nota passa para uma universidade ou paga, que eles não vão pagar, mas mais ou menos, não sei, ou vão para uma universidade pública. Aí a gente vai fazer mais ou menos isso. Tipo, o negro ingressar numa universidade pública, também um branco pode ingressar também, para não ter esse racismo entre eles, do branco com o negro. Não esqueçam que eles estão então pedindo fundo para poder criar essas universidades para que haja mais vagas para esses negros ingressarem. Brasil também de novo? Ah, é dois Brasil, né? Última perguntinha, por favor. Tipo assim, ó, vocês falaram que vocês querem também uma ajuda financeira da ONU e tudo. Por exemplo, no seu país tem muito problema de comércio de diamante ilegal, essas coisas. Por que vocês não criam uma lei que... Mas a gente está falando de racismo. Não, ele está falando com a questão econômica, é importante. Mas não vai dar muito bom. A gente não tem uma proteção para... Oi! Eu quero falar para vocês criarem uma lei que legalize o comércio de diamante, não só diamantes legais. Gente, ó, na verdade, o que o Fábio está fazendo é correto. Ele conhece a problemática do país. Então, para aprovar um fundo para outro país, ele está questionando. Poxa, mas tem tanto diamante lá, tem riqueza. Mas tem uma lei com que é proibido pegar dinheiro. Então, mas por que o seu país não legaliza? Nosso país é muito igual, mas não tem uma proteção, uma proteção melhor, igual os Estados Unidos ou outros países. Mas não tem polícia no seu país? Não tem uma lei mas maior? vamos supor, os Estados Unidos é bem mais forte que a gente, é uma super forte, quem chega lá, eu vou pegar diamante, a gente vai fazer o quê? A gente não tem uma coisa para proteger a gente. Bom, então eu posso complementar a resposta, que talvez vocês não conheçam. Na verdade, o contrabando existe, né? Porque a Europa compra esse diamante e legaliza. Então, o grande problema dentro desse país da África são governos corruptos e coniventes com esse tráfico. Então, é correto o Brasil perguntar, olha, tudo bem, eu vou emprestar o dinheiro para o fundo, mas vocês têm que resolver essa questão, né, do contrabando de diamantes, porque é uma riqueza enorme dentro desse país. Petição de novo. Muitas mães de famílias rurais ainda nem colocam seus filhos em escolas para que não possam trabalhar e garantir alguma renda a mais. Gostaria que a ONU implantasse uma lei que determinasse que todas as crianças fossem obrigadas a estudar até o ensino superior, garantindo assim a formação de muitos. Então, concluindo melhoras no ensino já existente, pois esse é o suficiente por falta de profissionais. Em relação às famílias, deve ter incentivo do governo e maiores oportunidades de trabalho, com salários melhores para que não precisem depender do trabalho de seus filhos. Ok, então a petição é que a ONU ajude a implementar uma legislação dentro da Índia para que toda criança tenha acesso à escola até o nível superior, né? Protegendo essas crianças e as mães delas, é isso? Por que protegendo as mães? Não protegendo as mães, protegendo as crianças, porque as famílias obrigam as crianças a trabalhar para conseguir uma renda a mais. Então, cria melhores salários para as famílias, para elas não precisarem exatamente das crianças trabalhando. Ok. A pergunta qual? Então a gente tem 3 países para perguntar, tá? Pergunta. Então, como eu havia perguntado e não obtive resposta na última vez. Não tem problema, Estados Unidos, a gente retomou a pergunta. Eu gostaria de saber. Vou pedir aos outros países membros que ouçam, por favor. Os excelentíssimos aí da China. Eu queria saber o porquê a ONU a Índia gostaria que os Estados Unidos e os países membros da ONU aqui
interferisse em seu país, porque sendo que a Constituição e as leis internas do país é de responsabilidade só do país. Eu não tenho direito de entrar, a ONU não tem direito de intervir nesse caso, porque isso, a lei deve ser feita e fiscalizada por vocês. Eu quero saber, eu não entendi direito, vocês querem que a ONU entre e coloque suas tropas no Conselho de Segurança e fiscalize? Eu não entendi direito a sua A gente petição. quer a implantação de uma lei, porque nosso país é muito pobre e ele nunca conseguiu se levantar muito bem sozinho. E a gente quer que a ONU ajude a impor uma lei junto com o governo para que as crianças não tenham que trabalhar mais. Impor ou ajudar a aplicar, Índia? Ajudar a aplicar. Ah, tá. Porque impor, aqui o papel da ONU, como os Estados Unidos colocou, né? A ONU não tem essa função de impor, mas ela tem a função de auxiliar. Só em caso de guerra, né? Só em caso de guerra. Isso. Então, por favor, pode falar novamente. A gente quer que a ONU ajude a impor uma... Não, desculpa. Auxilie o governo da Índia a implantar uma lei que determine que todas as crianças têm que estudar até o ensino superior. Sejam obrigadas e não possam trabalhar. Estados Unidos. Algum outro país gostaria de questionar a petição da Índia? Ui. Ninguém mais? Então, a situação da Índia é o seguinte, né? Mas esse governo, ele não conseguiu ainda fazer essa legislação. Por que, Índia? Porque o país é muito pobre e a taxa de analfabetismo ela é mais forte só nas áreas rurais interiores, assim. Então, o governo está mais... Ele se preocupa mais com a parte... Ele se preocupa mais com a parte urbana, assim, social, e ele pensa em outros problemas do que só no analfabetismo, que é uma taxa que é muito alta. Tá, então esse governo veio pedir então a ONU para auxiliar a aplicação dessa obrigatoriedade das crianças na escola, para que elas não possam trabalhar para ajudar a complementar a renda da família. Mas como a Índia vai resolver? Deixa eu passar então a fala, e de repente elas vão perguntar o que eu vou perguntar. Por favor, Níger. Nigéria? Bom, a Índia, vocês querem fazer com que tenha superior para todos, tudo bem. Só que na Índia tem a desigualdade social, tem os Dalits, tem os Brahmanes. E isso, como é que vocês vão fazer para que essa desigualdade social não interfira nesses estudos? Vocês vão criar escolas públicas que, tanto quanto os ricos quanto os pobres vão poder estudar? Ou vão juntar tudo, vão separar tudo? Aí também porque cada grupo tem seu maior vermelho, tem um jeito, não pode colocar, porque senão fica tudo. É que o governo ele quer promover a igualdade social. Então as escolas públicas elas têm que admitir todas as pessoas, independente de raça, mas... E então, como as escolas seriam públicas, qualquer um poderia... Mas isso daí não é um problema da sociedade, é um problema cultural. Porque isso é da religião deles, é a cultura deles. Como vocês vão fazer isso? Não dá para separar por cultura cada escola. A gente quer juntar, lógico que haveriam grupos dentro delas. Das escolas de cada credo, religião, mas não dá para separar as coisas, tem que ser no mesmo lugar. Então vocês vão enfrentar uma situação cultural, né? Porque como a Nigéria coloca, existe uma sociedade assim, dividida, né, por castas, né, dividida religiosamente também, né? Como é que vai gerenciar essas diferenças? Então é promover essa escola que integre todos. Lógico que também as escolas particulares seriam para quem pudesse pagar, independente também de religião. Ok. Nigéria ainda aí? Porque ainda ia ter preconceito. Tipo, eles não iam querer estudar. Não, mas a questão aqui, Nigéria, que a Índia trouxe, é uma questão nem tanto
de preconceito, mas assim, essas crianças elas têm que ajudar a complementar a renda da família, então elas são tiradas da escola, elas não ingressam. Então assim, é uma questão econômica. Elas não vão à escola para complementar a renda. Por isso que ela vem pedir ajuda à ONU, então. Tudo bem? Último ali, Inglaterra, por favor. Vocês falaram que vão fazer uma escola pública que vai juntar todo o povo da Índia, mas você acha que esse preconceito das castas pode gerar uma guerra civil dentro do país? Então, a questão que a gente está querendo promover não tem muito a ver com as guerras. A gente quer que a taxa de analfabetismo acabe e diminua. Essa é a proposta. Mas é um problema porque alguns da religião do hinduísmo não aceitam os outros. Como é que vão aceitar dentro da escola? Vocês acabaram de falar que vai juntar tudo dentro de uma escola e... Vai juntar tudo. Eu disse que poderiam haver grupos, mas mesmo assim, havendo esses grupos dentro das escolas públicas, vai haver a diminuição da taxa de analfabetismo. A gente quer que eles aprendam, não no momento que eles se socializem, entendeu? E isso é uma questão básica. Um problema pode gerar o outro. Por isso, creio eu, por favor, senhores, por isso creio eu que a Índia se pôs a vir aqui, respondendo a pergunta então, dos Estados Unidos, por isso que ela veio aqui pedir ajuda, porque vocês mesmos já perceberam a complexidade, né, dentro da Índia, né? A diferença social, a diferença cultural, religiosa. E os Estados Unidos inquiriu, né? Mas por que vocês vêm pedir uma ajuda, né? E isso é uma questão de governo, justamente pelas diferenças religiosas e sociais que há na Índia. Tudo bem? Alguém mais? 3 países. Qual o próximo país, por favor? Ok. Nigéria. Como todos já sabem, a Nigéria é um país muito pobre. Só que nem todos também sabem que aqui existe uma grande riqueza que é o petróleo. Porém, a gente sofre um problema que é a corrupção dos políticos que fazem com que esse petróleo não seja favorecido. Não beneficia a todos essa riqueza. Sim, deixa uma desigualdade. Fazendo com que tenha uma precariedade no nosso saneamento básico. E aí a gente queria propor uma lei, né, na ONU, fazendo com que essa corrupção acabe, para que o nosso petróleo seja melhorado, né, porque não vai favorecer só o nosso país. O petróleo vai poder ser exportado para outros países com baixo custo e o saneamento básico será melhorado. Qual é a petição, então? Para implantar uma lei que acabe com essa corrupção e vai ajudar na exportação e importação do nosso petróleo. E com esse dinheiro que a gente vai arrecadar vai melhorar o saneamento básico. Então vocês vieram pedir uma ajuda financeira. Mas qual seria... alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a Nigéria? Aqui? Aqui quem? Estados Unidos e Brasil. Não é uma ajuda financeira? Oi, por favor, gente. Porque com a lei a gente vai conseguir arrecadar o dinheiro por causa do petróleo, que vai ajudar o dinheiro. A gente tem que colocar uma lei para acabar com a corrupção dentro do país. Como seria essa lei para acabar com a corrupção? Porque nós temos outros países aqui envolvidos também com muita corrupção. De repente, esse projeto de vocês a gente pode discutir com os outros países, como por exemplo o Brasil. Temos casos de corrupção, né, política. Qual seria esse projeto? No Brasil, por exemplo, a gente fez o plano da Puxarim, que seria mais ou menos assim também, porque a gente teria que investigar para fazer a cassação dos políticos. E o que a ONU ajudaria nisso? Ajudando nessa petição. Tá. Estados Unidos? Mais uma vez está confundindo uma petição aqui na Felizmente, eu não compreendo a Nigéria, que mais uma vez os Estados Unidos e a ONU não podem interferir dessa forma numa lei de um país. Não é uma lei que cabe à ONU essa petição. É uma coisa que eu não estou compreendendo, diretor da mesa. Eu não posso
Estados Unidos não pode interferir nos problemas de corrupção do país. Isso aí cabe a leis internas. A ONU, eu não entendi o que vocês querem que a ONU faça. Vocês querem que a ONU apoie ao governo no Senado, para vocês terem força política para aprovar essa lei? Ou você quer que a gente vamos aprovar a lei e vamos acabar com a corrupção? Muita gente, o que a gente está fazendo tirar do Senado, do governo, que estão implantando essas leis que fazem com que o nosso petróleo seja alto, o petróleo que vocês compram também da gente. O petróleo que muitos países vão poder comprar se o preço for abaixado. Entendeu? O que a gente quer? Que vocês ajudem para beneficiar vocês mesmos. Quer dizer, barateando, né? O petróleo, já que os Estados Unidos é um dos maiores consumidores, barateando o petróleo vai favorecer a grande potência norte-americana, Meca. Desculpa, senhor. Tudo bem? Alguém gostaria de perguntar para a Nigéria? Aqui, Brasil, por favor. China, Brasil? Brasil. Oi, senhores. Vocês estão dizendo que vocês vão criar um projeto para acabar com a corrupção dentro do país. Mas dentro desse projeto também não pode ter alguém corrupto? Entendeu? A gente ia perguntar a mesma coisa. Vocês representam os políticos do seu país. Como é que vocês vão implantar uma lei para os 6 meses pararem de roubar dinheiro? Não, mas não necessariamente que elas tenham vindo aqui como representantes desse governo, né? Mas é uma boa pergunta. A China coloca a Nigéria na parede. De que lado que vocês estão, né? Já que vocês dizem que o governo de vocês é corrupto. E aí o Brasil pergunta, esse projeto para combater a corrupção vai combater a vocês próprios? Nigéria, por favor. Oi, só um instantinho. Eu já fechei nota de um monte de gente aqui. Meu note está ali, ó. Eu já abro meu note e já tiro nota de vocês. Elas têm o direito de falar. Sim, pois não? Se a gente está tentando acabar com a corrupção do nosso país é porque não existem só pessoas corruptas. Existem as pessoas que também querem um país justo, querem ter seus direitos, querem tudo certo. Porque a Nigéria, ela sofre todo esse problema da pobreza por causa da falta de saneamento básico, por causa dessa exportação do petróleo que é corrupta, né? E com certeza, logicamente vai ter gente querendo ir contra e falando que tá certo fazer essa lei. Só que são essas pessoas que também a gente quer descobrir quem são pra gente acabar, né, com essa corrupção. Não importa se ela pode ser o presidente, ele vai ter que ser renunciado, vai ter que renunciar para outro presidente justo entrar. Mas aí você não pode perguntar de novo, China. Mas aí você não pode replicar. Tem que passar para outro grupo. Brasil, já perguntou? China também? Algum outro país? China? Pode falar. Porque assim, vocês falaram que não é todo mundo que é corrupto, mas aí isso já questão da desconfiança dos outros países. Entendeu? É complicado isso. Tipo, vocês falam que não é todo mundo, mas tem. Então, e o que a gente quer fazer? É acabar com ele. Mas aí... Como é que a gente vai saber que não é propondo essa lei? A gente vai descobrir. A gente vai estar sempre fiscalizando quem são os corruptos. Ah, então é uma lei também para fiscalizar? Olha, eu acho que a Nigéria está propondo acabar com um problema que não é só da Nigéria. Todo mundo tem países mais e menos, né, corruptos. Depende muito, né, dos mecanismos para evitar a corrupção. Por favor, senhores. Depende também bastante da própria Constituição, né, desse país.
Então, o que elas vieram buscar é uma colaboração para diminuir a corrupção dentro da Nigéria, porque eles têm uma riqueza, que é o petróleo, e eles têm que tirar benefícios dessa riqueza. Tudo bem? Índia. Eu queria saber assim, se a corrupção é um ato, assim, lógico, é fora da lei e por isso acontece meio que nas escondidas. Como é que vocês vão descobrir quais são os políticos que estão praticando a corrupção e o que vocês vão fazer com eles? Por exemplo, antigamente tinha os socialistas que usavam pessoas disfarçadas, capitalistas, né, que eram pessoas disfarçadas, para infiltrar nas células, descobrirem quem eram os socialistas. E é mais ou menos isso que a gente deveria fazer, pessoas disfarçadas como corruptos, para descobrir quem são esses corruptos. A gente vai descobrindo, vai vendo bens, vendo o salário das pessoas, quanto retiram em contas bancárias, porque o governo tem acesso aos bancos e aos dados das pessoas. Tudo bem, ela falou, ela usou um conhecimento do Brasil ficha limpa, né? E usou outro conhecimento que é o socialismo, que tinha esse tipo de conhecimento. Muito bem. Brasil, qual é a petição? A nossa petição é que os países mais desenvolvidos, presentes na ONU, vendessem os produtos, principalmente os alimentos, para os países com maior dificuldade econômica. Não, então vocês vieram fazer uma petição não necessariamente para o Brasil, mas é uma petição humanitária, de caráter humanitário. Que o Brasil vendesse esses alimentos em excesso, só que sem a taxa de exportação, para ajudar a acabar com a família no mundo. Muito bem. Todos entenderam a petição do Brasil? Está solicitando aos países, principalmente mais ricos, produtores de alimento, que o que fosse em excedente vendessem para os países mais pobres e não cobrassem, né, essa taxa de exportação desse produto. Alguém gostaria de fazer colocação para a petição do Brasil? Alguém gostaria de fazer a pergunta para o Brasil? Formule. É o nosso último país. Já. Estados Unidos quer falar, por favor? Brasil, caso os Estados Unidos apoiem esta petição que está em pauta, os Estados Unidos podem ter prejuízos financeiros, e acredito que os nossos companheiros aqui, que nem da Inglaterra, também possam ter prejuízos financeiros. Porque se a gente tirar a taxa de exportação, aí já é um problema do país. O país vai ficar com prejuízo. Porque o exportador não vai ter o seu lucro. E foi, fala logo. E o país não vai ter o seu lucro. E... Você não viu, professor? E o país não vai ter seu lucro, vai ter prejuízos financeiros e até trazer alguma crise para o país. Estados Unidos. É o excedente, Estados Unidos. É o excedente. É o excedente. Se é o excedente. Então eu creio assim, não querendo defender a petição do Brasil, mas houve aqui outros países que trouxeram petição humanitária, né? Vieram pedir ajuda financeira, ajuda de intervenção militar, mas é uma questão humanitária. E o Brasil se colocou muito bem, é o excedente. Então, creio eu que o excedente é após aquilo que tudo que foi consumido, né, dentro do país. Claro que esse excedente pode ser comercializado, pode se perder um lucro aí. Mas estamos falando com países muito ricos aqui, né? E o Brasil está colocando uma petição não em nome de si próprio, mas em nome dos outros países mais pobres do que ele. Acho que é de grande relevância essa petição. Gostaria de fazer uma réplica, Estados Unidos. Não, os Estados Unidos tira desculpa pelo... Ok. Da mesa que estão fazendo gracinha, como eles fazem gracinha. Posso pedir para o membro do Brasil ir até a sala ao lado, ver se está tudo bem lá e daqui a pouco ele volta?
Por favor. Vai lá, amigão. Ele vai na outra sala. Pior que eu sei que vai, né? Então, Bruno, os Estados Unidos, desculpa não ter colocado direito a questão, só que os Estados Unidos também não queria saber se é questão da Receita Federal do país baixar a taxa de importação, porque isso também cai muito o preço do excedente. Se a gente mandar a casa do país de vocês, também vai cair muito o preço. Então, os Estados Unidos... Então esses alimentos não seriam vendidos, é isso, Brasil? Não seriam vendidos, é uma doação. Principalmente para o nosso país, a gente queria priorizar também a África. Ok. Senhores, por favor. Senhores. Oi, já foi perguntado nos Estados Unidos. Senhores. Inglaterra. Como sabemos, o Brasil é um país que tem muitos problemas, inclusive a corrupção. Como vamos saber se o Brasil não vai pegar esses alimentos excedentes e revender? A colocação da Inglaterra, um país envolvido com denúncias de corrupção. Será que não vai haver o desvio dessa riqueza que vai ser doada? Vocês vão ser intermediários ou esse produto vai direto para o país que vocês estão pleiteando a doação? E a gente ainda nem sabe qual país que vão doar isso. Por isso já fiz a pergunta, Inglaterra. Eles irão vir para o Brasil e nós, a gente irá direcionar eles para os países com maior dificuldade. Ah, então o Brasil vai então, concentrar esse alimento e vai direcionar para os países que têm necessidade. Então a pergunta da Inglaterra é: qual a garantia de que não vai haver desvio desse alimento porque temos denúncia de corrupção no país? Então, já tem vários anos já um projeto para... Só um instantinho, por favor, Brasil. Pois não? E o nosso país já tem um projeto já contra a corrupção que é muito eficaz. Já pegamos várias pessoas com corrupção e não vai acabar agora, esse projeto vai continuar. Então eu acredito que não vai haver... Não deveria primeiro resolver o problema da corrupção. Uma pergunta, Inglaterra. Então, respondida a pergunta, vamos passar a palavra para a Alemanha. São os países mais ricos e mais interessados, né? Alemanha. Na opinião dos interesses da Alemanha, junto com os outros países, poderão tirar essa taxa para vender? Tipo, não é uma venda, Alemanha. Então, é uma doação. Uma doação. Tá, a gente vai doar produtos para que ajude outros países. Isso. Já que o país o Brasil tem uma corrupção em evidência, eu acho que devia ser enviado para a ONU devia priorizar aonde precisa mais uma taxa para o Brasil, para a África, Nigéria. Então a Alemanha está colocando uma ideia, ao invés, né, de mandar esse alimento para o Brasil, a ONU seria responsável de arrecadar e ela seria responsável de fazer o levantamento de quais as necessidades mundiais para receber essa doação. Ok, Alemanha. Mais alguém? França. Esses excedentes não seriam os restos que sobraram da nossa alimentação? Não. Resto é uma coisa, excedente é outra. Há sempre o excedente de produção. Mas por esses excedentes não seriam para a gente? Esse excedente não é consumido, é justamente o que é comercializado. Então a proposta é, se vocês doarem o excedente, pode ser que vocês vão ter aí uma diminuição no lucro dentro do teu país, mas por isso que é uma questão humanitária, é uma doação. E o que eles fariam pra gente? Pra vocês? Sendo que a gente vai perder nosso comércio, a gente vai perder parte do nosso comércio. E como eles iam restaurar isso? Algum país que representa os países mais pobres da África, que gostaria de responder a pergunta da França, a França se coloca assim: mas isso vai prejudicar a minha economia, porque eu vou doar uma parte que eu poderia comercializar. Mas você vai ajudar um país que precisa mais que o seu. Salvar 20 pessoas que precisam, o seu não. Tem muita gente na vida boa lá e eu passando fome. A Europa tá falindo, então. Mas eu não tô falando que eu não vou. Não, eu sei. O que vocês vão fazer em troca também para ajudar os outros? Por
isso que é uma doação, é uma ajuda humanitária. Como o Brasil já falou antes, a gente quer ajudar os países que estão mais pobres, assim, tipo, se algum dia a França chegar, tipo, ficar com falta de alimentos e coisa, esse excedente vai pra ela, entendeu? Ok, então o Brasil está se dizendo o seguinte, pode ser que amanhã a França esteja nessa situação. Então essa ajuda humanitária ela é permanente. Né? Então vamos supor que amanhã, como o meu amigo inglês ali disse, hoje a Europa está falida. Pode ser, né, que a Índia, China, Brasil, países que estão numa situação diferenciada hoje, né, possa ser esse doador amanhã para a França. Por isso que ela é uma questão humanitária. Tudo bem? Nigéria. Isso. O que vai acontecer? Vocês vão doar os suficientes para a gente. Com menos ajuda. Mas são esses alimentos que vai fazer com que a nossa população se alimente, crie motivação para ir trabalhar, para construir as casas que vocês querem, que é onde que a gente vai ter que trabalhar. Também temos que levar em consideração que é importante, eu acho, que para os países mais ricos é que haja uma distribuição melhor de riqueza no mundo para que não haja guerras civis por causa disso, né? Se vocês observarem os países que estão, né, do Oriente em guerra, quantos desses moradores fugindo da guerra, da fome, migram para os seus países de maneira clandestina? Então, se houver uma ajuda realmente, né, com tudo que foi pedido aqui, provavelmente nós podemos, né, pensar num futuro melhor, né, em nível mundial. Só um instantinho. Que vocês falam pra caramba, né? Que vocês são na sala assim, que todo mundo vem pra cá e fala assim, valei-me, né? Que vocês têm energia a mais do que a gente pode suportar, né? Mas é assim, olha, eu acho que a gente também tem que fazer elogios. É uma sala que eu conheci o ano passado. E muitos aqui, né, eu percebi assim que mudaram bastante. Tomaram consciência de que estudar é importante. Que é o único caminho que a gente tem se a gente não é jogador de futebol, nem político, nem traficante. Né? É a única maneira que a gente tem de, no futuro, nós estarmos no mercado de trabalho e de repente ganhando o salário que a gente idealiza, né? Embora a gente tenha ouvido um monte de coisas que aconteceram aqui em aula tal, com o professor tal, com o professor X, enfim. Eu queria falar por mim, por história. Esse ano foi assim muito bacana de trabalhar com o nono B, porque eu tive alguns alunos que eu não gostaria de citar o nome para que eles não, né, se sentissem assim sem graça, mas eles provaram algo para mim que é assim, que todo aluno, quando ele é reconhecido, valorizado, ele pode sim mudar. Que quando esse aluno, a gente não abandona ele, a gente fala, olha, 50% é você que tem que fazer, os outros 50% sou eu enquanto professor. Quando o aluno percebe isso, ele muda. E aí ele passa, né, a sentir que tem alguém preocupado com ele que está apostando nele. Eu acho que o dia que um professor entrar na sala de aula e ele não tiver mais esse compromisso de apostar no aluno, ele tem que mudar de profissão. Se a gente pensar, hoje a gente entra na internet, a gente busca informação. Né? Na escola a gente vem buscar o conhecimento, né? Porque é o jeitinho que o professor vai ensinar, tá? Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês pelas brincadeiras, pelas chatices, pelas faltas de trabalho, pelos trabalhos entregues em data, pela conversa e pela não conversa, as notas, né, aqueles que tiraram vermelho e depois viraram o jogo, ouviram, né, as minhas conversas lá no corredor, que eu chamei, olha, tá assim, vamos, né? Então, assim, no geral, eu acho que quem ficar e for para o primeiro ano, provavelmente eu vou dar aula para vocês, eu acho que vocês estão bem preparados, né? E eu gostaria, então, de perguntar para os membros dos países
qual a petição que vocês aprovam ou quais e as quais não aprovam. Então, se eu vetar, tem uma justificativa para o veto. Se eu aprovar, tem uma justificativa para a aprovação. Qual é o país que gostaria de começar? Estados Unidos. Eu gostaria de dizer o seguinte, que aquele país ali, se eles não se comportarem, eu vou pedir para eles se retirarem. Eles não têm direito a veto e nem voto. Rapidinho. Vocês. Eu sou da África. Quem estiver fora do seu grupo também vai sair. Quem é aí no fundo? Rússia. Rússia? África do Sul. Então você está no lugar errado, Rússia. Aonde está seu companheiro de Rússia? Rússia. Ah, tá. África e África. Tá. Quem gostaria de começar? Então vamos fazer o seguinte, vamos relembrar. A petição do João era? Era uma proposta para que houvesse um fundo para o Brasil se crescer economicamente. Ok. A proposta da Nigéria, qual seria? Só para lembrar. Só para lembrar. Melhorar o saneamento básico. Ok. África do Sul, qual era a petição? A petição é para acabar com o racismo da África, não só na África, mas todo mundo para acabar com o racismo. Ok. Da Rússia? A gente está com uma grande dificuldade para criar um fundo que a gente arrecada medicamentos. Ah, tá. Porque a área de saúde da Rússia é debilitada. Ok. África do Sul? A minha petição é sobre educação, violência e pobreza. Fundos monetários, no caso. Você queria fundos monetários. Tá. A Inglaterra, petição? Era proteger a empresa nacional, impedindo que tivesse muitos imigrantes dentro de uma empresa nacional. Ok. Estados Unidos, qual a petição? Do tráfico de drogas e a combate ao mesmo. Ok. Um combate universal, né? Mundial. Ok. Criação de um banco de dados mundial para o combate a drogas. França? Criar moradias no país para a população mais pobre. Então, a criação de um fundo para criar essa moradia. Índia? Ok. Alemanha? Intercâmbio de crianças carentes. Da África para a Alemanha. É isso. China? Ok. Brasil? Do excedente de alimentos para distribuir a países mais pobres. Brasil? Já falou, né, João? Muito bem. Quem gostaria de começar a votar? Rapidinho, Nigéria poderia repetir? Nigéria poderia repetir? Elas querem uma legislação para combater a corrupção, para que eles possam então vender o petróleo sem que haja um desvio de verba, porque assim eles vão investir no saneamento básico, que é o grande problema da Nigéria. Os Estados Unidos eles querem criar um banco de dados internacional, de conjunto com todos os países para o combate à droga. E a troca de dados entre agentes de... Então, banco internacional, troca de dados, ok? Quem vai começar a votar, então? Eu vou escolher, então, aqueles meninos que estão ali, ó. Vou escolher o Otávio. Quem que vocês escolheram da Rússia para votar? Você vai votar qual que você concorda? É só uma petição por país. Uma que você vota e uma que você veta. E por que você vota e por que você veta? Não, na própria você não pode votar, não tem lógica. Você vai votar sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Rússia, qual você veta? Estados Unidos. Você vota ou veta? Você vota para a criação, então, desse banco de dados internacional e ajuda mútua para o combate internacional de drogas. Ok. Você mostra para mim no meu caderno. Quem está marcando? Então, um voto para os Estados Unidos. Rússia já votou. Por favor, coloca a Rússia e o voto para qual que você veta. Eu vou vetar a Nigéria. Por que você veta a Nigéria? Qual a justificativa? Eu acho que a Nigéria todo coisa tem corrupção, não tem essa maneira. Sempre uma maneira ou outra vai haver corrupção. Por que você votou a favor dos Estados Unidos? Justificativa do voto a favor. Porque eu acho que drogas, eu acho que é um negócio que interfere em todos os países. Ok. África do Sul, voto e veto. Vou votar também nos Estados Unidos, porque a África, hoje em dia, ela tem um grande tráfico de drogas e um problema da violência. Porque as pessoas, elas têm a pobreza, e em favor disso, elas às vezes vão até mais maconha, cocaína para a fome ir embora. Ok, qual que você veta? E eu vou votar também a Nigéria, porque isso daí já é um problema pessoal dele. É um problema interno. Ok. Inglaterra, voto. Acho que vai votar nos Estados Unidos. Oi, gente. Vocês não sabem ficar quietos escutar o colega? A gente vai votar nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente é a favor dessa criação do Banco de Dados Internacional para proteger esse tráfico de drogas mundial. Qual é o veto? Vai ver França. Veto aqui? Veto a França. Veta a França, para variar a Inglaterra. Essa rixa histórica, né? Por que o veto à França? Porque a gente não confia nessa criação de casas, assim. A gente vai ter que ganhar dinheiro para isso e a gente não confia no governo francês. E também temos que dizer que esse negócio é muito somente para a França, não tem nada a ver com os outros países. Ok. Estados Unidos? Bom, a gente vai votar em favor da Inglaterra, porque a gente entendeu o que a Inglaterra quer fazer, assimilar a lei antidumping, o que a Inglaterra quer fazer. E a gente vota a favor e a gente concorda com as parte das diretrizes dos Estados Unidos da América. Qual veto? A gente vai vetar a França. A gente não concorda com a ata nacional e não faz parte das diretrizes que os Estados Unidos da América apoiam. Ok. França, voto. Voto vai para o Brasil do Pacheco. O voto para o Brasil 1. Por que a justificativa do voto para o Brasil? Porque a gente gostou da Oi, ideia gostaria de ouvir a França falar, senhores. A gente gostou da ideia deles para pensar nos outros países também, para dividir esse acesso. E ele pegou um problema que na maioria dos países, como a fome crônica, na África do Sul e em muitos outros países está acontecendo. No Oriente também. Ok, qual é o veto? Por quê? Porque eu acho que o direito de todos os trabalhadores. As pessoas têm que ter direito de trabalhar. Ô, França, quem fala? Ela ou ela? O veto, então, é a Inglaterra, porque considera essa legislação... Não, porque em alguns países como o nosso, assim, pode ter imigrantes, alguns de fora, que vão ajudar na nossa empresa. E por que a gente tiraria esses imigrantes, sendo que está ajudando, está protegendo a gente? Ok. Tá anotando, né? Índia, voto. Nosso voto vai para a África do Sul, porque a gente acha que... Como, perdão, me distraíram aqui. Dá pra você repetir? Nosso voto vai para a África do Sul, porque eu acho que tem que ter igualdade. África do Sul 1 ou 2? 1 do Thales? Dá pra repetir qual seria? Foi para acabar com a Entre o branco e não branco, principalmente dentro da África, mas estenderia o mundo todo. Depende da
haver igualdade entre qualquer tipo de pessoa. Tá. Mas é diferente de raça, cor, religião, né? E o nosso veto, O veto? é a Nigéria. Nigéria. Por quê? Porque eu acho que assim, a corrupção não é assim, por exemplo, eles querem que todos os políticos sejam honestos. Nunca todos os políticos vão ser honestos. Sempre vai haver corrupção de qualquer forma dentro. Ok. A Alemanha? A gente apoia a China porque... Pô, vocês são chatos, hein, cara? Meu, vocês têm idade, faixa etária é menor, não é possível que vocês tenham algum problema. É concentração de bobice ali, não? Ô, meu, dá um tempo. Dá um tempo, Tchê. Gente, eu não aguento mais. A gente apoia a China porque o projeto deles pode ajudar na nossa petição também contra o preconceito de pessoas deficientes, racistas. Ai, Caio, olha, meu discurso, uma parte era para você. A gente sabe que você tem, assim, uma dificuldade para escrever, né? Mas, assim, parabéns para você. Deu, assim, uma melhorada, sua postura, sua maturidade e a sua vontade de aprender. Isso, assim, enquanto houver Caios como você, vai fazer valer o meu diploma. Viu? Palmas para todos nós. A petição da China. Peraí, a petição da China, eu achei interessante que a Alemanha se identificou com a China porque complementa. Né? Não, mas eles pediram adoção de crianças. Não, mas Mas por causa da cultura, a gente vai precisar que ocorra preconceito. Tá ouvindo? Desinformado. É o veto. O veto por quê? Porque não faz sentido você tirar um cara que está produzindo bem numa indústria para colocar um cara que nasceu ali. Se o cara está ajudando a indústria, está fazendo produzir mais, não tem por que você demitir ele só porque ele não é do país. Tem coerência porque a legislação deles, a petição, relaciona-se a discriminação. Então eles encaram a de vocês como xenófoba. Ok? Tá vendo? Tá coerência? Muito bem. Uau! A China, voto. A gente vai votar na África do Sul 2. Porque a África está passando por uma crise muito intensa. E além de não só na alimentação, ele está se preocupando em ajudar também nos medicamentos, né, que complementam a saúde das pessoas. É isso mesmo. Não, isso é a Rússia, não é a Não, ele África. falou da saúde, da alimento. Também? Que as pessoas na violência, elas precisam da porque elas não têm. Ok. Hoje a África, ela não exporta muita droga para outros países. Certo. Então as pessoas com pobreza, ela vai Entendi. drogas. Ok? Brasil, voto. Então, Desculpa. a gente vai Nossa, mas esses orientais são demais mesmo. Pode falar. A gente vai vetar a França, porque a tendência seria piorar o ambiente, né? Porque iria violar essa crise que a gente passa. É porque tipo, o país está numa crise muito grande com a ecologia e tudo mais. E fazendo a moradia, colocando tipo, mais concreto aonde não tem nada, ia prejudicar mais. Então acho que devia ter um reflorestamento em vez disso. Imagina, elas colocaram que vai haver uma política habitacional ligada também à implementação de áreas verdes. Oi? Então, mas o projeto que elas disseram, o projeto de moradia contemplaria áreas verdes. Elas contemplaram isso. Por favor, França. Oi. Tanto as áreas que são desmatadas, as áreas iam ser usadas tanto para fazer moradia, tanto para plantar
Elas iriam. A maior parte de área verde a gente vai destruir para fazer moradias. A gente ia aumentar. Elas iriam restaurar a cidade. Pode pintar o veto. Brasil, voto. Nosso voto vai para África 2. África 2. Tá. Nós concordamos aqui que ele está muito se preocupando com o seu país e isso é de acordo com nós. O nosso veto vai para a Inglaterra, porque a gente concorda aqui com o direito de trabalhar deve ser igual a todos, independente da nação. Pode votar a China? O veto? Refizeram o veto? O veto vai para a Inglaterra. Não combinado, Gina. Não combinou, elas reviram o veto. Por que? Justificativa. Oi. O veto vai para a Inglaterra porque, apesar de querer priorizar, tem pessoas de outros países que são mais classificadas para isso, eles não estão ouvindo a nossa Ok, Brasil 2, qual é o voto? Falou veto também, né? Tá. Hã? Oi, um instantinho, por favor, Brasil. Senhores, vocês reclamam tanto dos seus governantes com relação à corrupção, isso e tal, mas olha a postura, né? Estamos aqui aprovando algo que é importante para o país e para todo o mundo, né? Brasil. Meu voto vai para o Brasil. Eles estarem fazendo uma proposta humanitária, eles estarem aqui pedindo algo só para eles, né, para o mundo inteiro. Ok. E o meu veto vai para a China, porque assim como a Vera Roberta falou, o preconceito dentro do país deles, eu acho que dentro da proposta deles não vai haver eles não colocaram nenhuma proposta de ressarcir de alguma forma as famílias que perderam, por exemplo, aquelas crianças meninas nascidas no país. Eles só estão propondo daqui pra frente como é que o preconceito. Então, Pera, deixa ele terminar. Calma. Aí, por isso eu... Ok, quer... Então, a gente não tem como ressuscitar as pessoas, sabe? O que passou e a gente tem que melhorar daqui pra frente. É isso que elas estão dizendo. A gente também está propondo criar leis para não ter tudo bem, mas se você coloca dentro da sua petição uma proposta financeira para as famílias que perderam essas crianças, não pode acontecer? Não é financeira, a gente não está pedindo ajuda financeira. Eu não estou falando que vocês estão pedindo, eu estou falando que vocês poderiam possibilitar essas famílias que perderam essas pessoas, já que vocês não podem... Mas a gente não vai pagar uma criança com dinheiro. Não estou falando para vocês darem para as crianças. As crianças não nascem. Obrigada, Brasil. Ok, obrigada, Regina. Terceira Guerra Mundial. Oi, senhores. Senhores, temos que respeitar o veto. Aqui todos têm o direito ao veto e voto. Ok? Ó, Pôncio Pilatos. Lava as minhas mãos. Pra mim? Não, Nigéria. Voto e veto. Voto vai ser o Brasil. Porque a gente também é um país pobre, né? Então a gente se identifica que seria bom, né? Essas leis. Ok. E a gente vai para a Inglaterra. Porque xenofobia não é mais aceita no mundo hoje. Não interessa que esse povo vete a gente. O que importa é que o camarada dos Estados Unidos apoia. Ô, meu amigo, camarada é coisa de soviético, hein? Espera só um pouquinho, Nigéria. Podemos suspender alguma petição se vocês não se comportarem. Deveriam criar turmas das cidades do país, das fronteiras, que eles viveram um condomínio, porque eles querem viver somente os ingleses, Ainda bem que o papel da Inglaterra na atualidade é diferente dessa postura, né? Inglaterra e Alemanha, né? Ainda bem que... Ok. Ali já foi. Voto. Se eles acabarem com a instituição, vai ser bom para todo mundo. Todo mundo quem?
pra todo mundo, se não tiver corrupção, mas vai ser muito possível, vai ser bom pra todo mundo, não vai ter ninguém roubando dinheiro, tipo, todo o país vai ser mas não pode, se quiser o país dele, vai dar pra todo lugar. Ou não. Veto. Ó, então eu tenho o voto da Nigéria. Veto. Por que o veto? Ah, tem já falando todo mundo, por causa que é meio que um racismo tipo, que eles estão fazendo. Por causa que eles escolhem alguém do país dele, tipo, e não alguém que é fora, tem mais. Ok. Já foi, Inglaterra já foi, Estados Unidos já foi, Índia. França já votou. Índia, voto. Veto. Todo mundo já votou? Queria fazer algumas considerações. Esse encontro foi aberto para que nós pudéssemos nos encontrar e criar petições para auxiliarmos a nosso país e criar petições que pudessem ter um âmbito maior. Gostaria de parabenizar o Brasil pela petição, né? Ele não pede em favor de si, embora nós conhecemos a situação norte e nordeste brasileira no sertão, de pobreza, de fome crônica, né? Em momento nenhum eles pediram para o Brasil. Eles vão gerenciar essa coleta e vão distribuir para os países mais pobres, né? Na África, na Ásia. Gostaria também de parabenizar a China, embora exista uma questão cultural, mas nunca é tarde para mudar, né? Mesmo que seja algo cultural. Eu acho que o racismo, ele nunca soma, ele sempre divide, né? E é uma proposta humanitária. Também gostaria de agradecer a Índia quando ela se preocupa com a questão da educação. Nós não podemos desconsiderar a quantidade populacional indiana, né? Então eu também gostaria de parabenizar. E por último aqui a Alemanha também, a petição da Alemanha, ela é pertinente. Embora seja um país que os mais antigos ainda sejam conservadores, ainda tenham resquícios